estamos começando mais um programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br, como você pode acompanhar, né, Cláudio Laurindo, sempre antenado com o celular aqui, para poder comentar os assuntos que circulam nas redes sociais. Jornalista não, ela é cientista social e escritora, mas acaba sendo jornalista por osmose. Ana Cláudia Laurindo, é uma satisfação ter você aqui, mas antes de a gente passar a palavra para a Ana Cláudia Laurindo, a gente vai falar um pouco a respeito, nós vamos falar um pouco a respeito dessa possível, suposta debandada da equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. É um assunto que fica girando pelas redes sociais, enfim, só que existe um ponto nessa questão, Ana Cláudia Laurindo, que é interessante, que é a defesa que o governo vem fazendo quanto à manutenção do teto de gastos. O teto de gastos é vendido numa embalagem muito bonita de que nós precisamos controlar o gasto público no Brasil. Porém, na prática, o que o teto de gastos faz é amarrar os investimentos em saúde e educação pelos próximos 20 anos, ou seja, com a justificativa de poder ajudar o Brasil a crescer, você penaliza quem historicamente no país é o mais afetado, ou seja, os normais, os comuns, nós que não fazemos parte da caixa dos privilegiados. E agora, Ana Cláudia? Olá, Odilon. Olá para você, internauta amigo. Eu continuo sendo a cientista social que colabora neste ambiente, que é um ambiente eminentemente jornalístico, por conta do trabalho de Odilon, do portal Repórter Nordeste, e agora a Repórter Nordeste TV, que é um ganho para todos nós. Só comentando, antes de você falar, ela é uma pessoa muito modesta, mas continua sendo uma pessoa extremamente bem antenada, como sempre. Então, nós temos na história do nosso país este parêntese largo que vem se alicerçando cada vez mais com as investiduras do governo Jair Bolsonaro, com o sucateamento e a anulação dos acessos do povo àquilo que é chamado de política pública básica, mínima, que o Estado brasileiro já vem oferecendo com deficiência ao longo do tempo. Olha que nós que temos um período histórico considerado curto enquanto existência de Estado-nação, nós temos 500 e alguns anos de existência. Isso, historicamente, não é considerado um tempo muito longo. 520 anos, na verdade, completados esse ano, né? Então, no bojo dessa história, nós temos muitos tipos de massacres e golpes para sempre fazer um retorno a esta nascente. Nosso país, ele vai se constituindo com uma história de golpes, de atentados, de massacres ao povo, que não tem uma previsão para ser algo que pare de acontecer. Vai mudando a forma, vai trabalhando novos formatos de apresentação e de condução, mas o processo, Odilon, ele vai se mantendo fiel à raiz que a colonização ela plantou aqui. O Brasil, ele não foi colonizado para ser um país do seu povo. Ele foi colonizado para ser um país do povo estrangeiro. Os povos originários, eles foram percebidos como empecilhos ou mão de obra a ser utilizada de maneira exploratória ao limite. Reações
sempre provocaram extermínios. O nosso povo nunca foi um povo vencido, sempre foi um povo em luta, e esta luta, ela também teve contornos diferentes, aparições diferentes ao longo dessa história toda. Por que nós remontamos a esta memória histórica? Porque hoje nós estamos sendo mais uma vez confrontados com forças colonizadoras, com forças de extermínio e com forças de sequestro de toda a nossa identidade enquanto povo brasileiro. Nós estamos mais uma vez sendo acossados pelos interesses de fora. Nós estamos mais uma vez sendo acossados pelos interesses do mercado, lucro, exploração, a vitória do mais forte. E o que acontece com as políticas que Jair Bolsonaro leva a cabo e a nossa realidade a partir da efetivação dessas políticas? Nós temos que lidar, depois do golpe de 2016, o primeiro prêmio que a sociedade brasileira recebeu foi o teto de gastos. Lembra? Ele amarra investimentos públicos em áreas cruciais. Uma medida que nunca foi combinada nas urnas. Por 20 anos. Ninguém combinou nas urnas mesmo, mas o golpe também não foi combinado nas urnas. Mas ganhou apoio de vários setores. Então, o teto de gastos, ele já amarra. Jair Bolsonaro, ele já entrou na presidência do país encontrando este nó dado por Temer e pelos parlamentares que compuseram aquele momento histórico. Porém, Jair não se cansa de anunciar cortes. Além de já existir este teto que impede investimentos, desde que ocupou a cadeira, os anúncios de Jair, geralmente eles vêm envolvendo cortes. São percentuais dentro da saúde, são percentuais dentro da educação. Foi tirando situações que ele julgou que eram impróprias para a história do nosso país, como, por exemplo, cultura. Cultura foi uma área que recebeu logo um tiro de misericórdia e uma pá de cal. As outras, eles vêm matando lentamente. E olha, gente, nós estamos em uma pandemia e o governo anuncia cortes, por exemplo, para o SUS. Nós estamos vivendo uma crise na educação. Corte no MEC, como a gente falou também. Cortes para a educação. Nós temos hoje um prenúncio de miserabilidade que talvez não estejamos sequer preparados para lidar com ele. Eis a grande vitória que o mercado concedeu a Jair Bolsonaro, seu representante tupiniquim, e a grande derrota que as urnas nos trouxeram em 2018. E olha, teve uns pontos muito interessantes aqui que eu rapidamente anotei do que a Ana Cláudia Laurindo falou, e eu fiquei percebendo também nesses pontos como as nossas instituições elas são capazes de fazer agora o termo terraplanismo está muito em voga, enfim, sendo muito utilizado, e agora a gente pode perceber que nós podemos perceber, aliás, que existe um terraplanismo linguístico para poder justificar alguns números da pandemia. Nós vimos a manifestação indignada, eu acredito que foi uma manifestação autêntica, não foi um teatro, da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que ela classificou como irresponsabilidade política, como um dos fatores que levaram o Brasil a atingir a marca dos 100 mil mortos na pandemia. Tem uma frase dela que eu acho que é importante de eu ler para que a gente possa
perceber que há humanidade sim por trás da toga, porém, não apenas humanidade. E aí a gente vai comentar depois da frase. Essa pandemia está patenteando exatamente isso, tornando escancarado como a irresponsabilidade política, junto com a falta de escrúpulo econômico, principalmente no espaço particular empresarial, junto com cidadãos que não pensam nos outros e não se comprometem com os outros, levaram ao fim de semana como esse que nós acabamos de ter, de uma sociedade enlutada por todos que tenham alguma sensibilidade. É um discurso humano, só que é um problema. O discurso da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, não cita quem é o responsável pela situação de genocídio, pelo genocídio que nós estamos enfrentando hoje. E o responsável, todos nós sabemos, se chama Jair Messias Bolsonaro. E aí, Ana Cláudia Laurindo, a gente percebe que a ministra do STF, ela, no alto do seu cargo, ela mostra o problema, mas não aponta quem é o responsável pelo problema. E aí? Poderíamos popularizar o vocabulário e dizer que o STF ele tem dado mostras de que tem o rabo preso nesta história toda. Por quê? Porque o governo de Jair Bolsonaro, ele foi um presente que as instituições brasileiras elas ofereceram a ele desde 2016, quando, homenageando o brilhante Ustra, Bolsonaro participou daquele cenário de golpe, um golpe na presidente Dilma. Na sequência, vem uma campanha violenta, uma campanha truculenta, burlesca, tudo que nós pudermos nominar de maneira aberrante foi aquela campanha, de maneira aberta, um espetáculo de horrores contemplado e assentido também pelas instituições, que no paralelo fortalecia o partido político Lava Jato. Tudo o que se podia fazer para retirar o principal personagem daquele cenário foi feito. E o STF onde estava? Todo esse processo ocorreu sob os olhares do STF. Então, Odilon, o STF hoje, ele expressa aqui, expressa ali uma fala de indignação através de um dos seus ministros, espaçadamente, para não deixar a sociedade sem nenhum tipo de eco. Porém, nós, enquanto sociedade, nós sabemos que estes ecos são muito fraquinhos, eles não se sustentam. Por quê? O que antecede esta tragédia foi a tragédia que o STF permitiu que acontecesse com o nosso país. Lembrando de uma situação referente ao Supremo Tribunal Federal, aliás, muitíssimo bem lembrada pela Ana Cláudia Laurindo, é a respeito da decisão do Supremo, quando houve o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que o Supremo ele reconheceu que a Dilma deveria sair do poder, porém não aplicou aquilo que a legislação determinava que deveria ser aplicado, ou seja, a cassação dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Ora, o que se ficou demonstrado é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o erro, mas não reconheceu o erro. É uma confusão muito grande. Então a Dilma, ela pôde concorrer na eleição seguinte. Ora, se existia o crime de responsabilidade atribuído à presidente da República, por que então não caçar os direitos políticos dela por 8 anos? Não é o que diz a lei? Talvez tenha sido um prêmio por saber que não existiu crime. Do mesmo jeito que existe terraplanismo linguístico, também existe o terraplanismo jurídico, mas, como diria aquele juiz lá de Santos e também o presidente do STJ, talvez nós sejamos semi-analfabetos. Alfabetizados, então, são eles, ainda bem. Lembrando que o STF também está na lista de controle de gastos que hoje tanto se propala no Brasil.
O Brasil ele teve uma reforma da Previdência, como a gente observou, porém essa reforma da Previdência não alcançou o regime, o jurídico, o judiciário brasileiro. Os juízes e os desembargadores, eles têm aposentadoria especial, eles têm um regime de aposentadoria próprio, fora do que a maioria dos mortais está acostumado a ver. Ora, a gente falar dos problemas que o Brasil possui, sem apontar quais são as soluções para todos esses problemas, fica muito difícil. É como uma matéria que nós postamos no nosso site, repórternordeste.com.br, de um dos candidatos a prefeito lá de Maceió, que ele sugere para acabar com a fome uma solução maravilhosa, mágica, fantástica, que é distribuir fichas para os mais pobres poderem trocar essas fichas por comida nos restaurantes populares. Vai faltar ficha para poder acabar com a fome da pobreza. Uma pessoa que um pré-candidato jovem, um pré-candidato jovem, uma pessoa que propõe uma solução como essa, mostra que nós estamos vivendo, além de um terraplanismo jurídico, além de um terraplanismo linguístico, também nós estamos enfrentando aqueles terraplanistas que estão no mundo da lua ou fora da realidade que nós estamos vivendo. Mas, continuando a respeito das discussões que a gente vai tendo nessa mesma esteira, quanto a responsabilidades, quanto a pandemia, nós tivemos uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, quando o Brasil logo completou os 100 mil mortos na pandemia, responsabilizando o STF a respeito dessa situação que nós estamos alcançando em relação à pandemia. O presidente reforça aquela narrativa, é uma narrativa mentirosa. Interessante, só abrindo parênteses, Ana Cláudia, em relação à questão de mentira. A imprensa brasileira ela tem muita dificuldade de chamar o presidente Jair Bolsonaro de mentiroso, porque ela acha que está adjetivando o presidente da República. Não é adjetivar o presidente. Mas essa mesma imprensa adjetivava Lula e ele era tão presidente. Assim, é interessante que nós precisamos adjetivar, não é adjetivar, nós precisamos falar aquilo que é real. O jornalista, o repórter, ele reporta, ele mostra o fato que está acontecendo e também tem o direito de comentar, expressar a sua opinião, ou a opinião de um grupo, ou a opinião de um setor a respeito daquela situação. E o que o Bolsonaro hoje faz na presidência da República é mentir, e mentir ostensivamente. Uma mentira que constantemente ele repete para virar verdade é de que o Supremo Tribunal Federal é responsável pela pandemia, pelos efeitos que a pandemia possui na sociedade, porque emitiu uma decisão em que preservava o direito dos estados e dos municípios também decidirem. É importante que se diga isso. Não retirou a autonomia do governo federal. Ele colocou aos estados e municípios também o direito de decidirem as melhores ações a serem adotadas na pandemia. E foi graças a essa decisão do STF que a gente pode ter muitas críticas e deve criticar mesmo o Supremo Tribunal Federal, sem querer dissolver o STF, sem querer que os ministros do STF sejam levados para a prisão, como deseja o bolsonarismo. Mas a gente precisa reconhecer, eu pelo menos reconheço, que essa liminar do Supremo Tribunal Federal ela foi importantíssima para que os estados e municípios pudessem, por conta própria, adotar as soluções para a pandemia que a presidência da República negou e nega até hoje. Desde o princípio. Exatamente. E assim como nega, por exemplo, os incêndios na Amazônia. Podem vir as imagens, podem vir os pesquisadores, podem vir o Instituto INPE, que é do governo federal, que é mantido pelo governo federal. Podem vir tudo. O que vale é a palavra final do madeireiro, do grileiro, daquele que quer destruir e explorar as terras da Amazônia. O Brasil, conforme a Ana Cláudia Laurindo lembrou, tem 520 anos de história.
já foram destruídas praticamente todas as reservas naturais do país. Praticamente todas. O que sobrou hoje é extremamente preservado. E é essa preservação, é essa reserva preservada que o governo federal quer destruir com o argumento de que vai atrás de nióbio, de ouro, etc. Quer dizer, é uma coisa construída em cima do nada para poder justificar, e hoje eu estou muito com essa palavra, terraplanismo. Acho que é terraplanismo, né? Mundo da Lua. Na verdade, delírio. É uma proposta exploratória que a qualquer tem, custo. que tem a qualquer público custo. Escolhido para ser beneficiado. E esse público beneficiado, será que tem alguma coisa a ver com os disparos de WhatsApp que elegeram Bolsonaro? Tem alguma coisa a ver com o Caixa 2? Será? Aliás, será que não é uma sumiram, paga? Será que não é uma paga de toda uma negociação feita com empresários, com setores, com agronegócio, para que fortalecesse justamente este representante amoral, sem ética societária, sem ética sequer humanitária que nós estamos tendo aí? Olha, é interessante perceber também nessa situação que a Ana Cláudia falou, que graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que a gente não tem, por exemplo, aquela distribuição ostensiva. A gente ainda tem, é verdade, alguns prefeitos e alguns governadores que insistem na história da cloroquina, etc. E agora alguns querem aplicar até o ozônio, claro, aplicar nos mais pobres, porque os mais ricos não vão aplicar uma solução que eles não sabem se dará certo. Então, ainda bem que a gente teve essa decisão, reforçando, do Supremo Tribunal Federal, porque do contrário a gente teria uma situação bastante inconveniente e até... Com mais números de mortos? Pois é interessante perceber essa situação, porque nós temos no comando do Ministério da Saúde um general. Nós temos no comando das várias secretarias e entidades que formam o Ministério da Saúde generais. Nós temos um país comandado por um capitão, expulso do exército, é verdade, mas isso não precisa ser relembrado porque dói muito. Mas é um capitão do exército. Nós estamos em meio a uma guerra biológica, social. Ao invés do capitão ir para a guerra, ele está indo do lado contrário da guerra. Ele quer que as pessoas, a manada, possa ser sacrificada na guerra. Enquanto isso, ele vai se afastando, fingindo que não vai acontecendo nada. Ana Cláudia, eu queria que você comentasse, claro que se possível, eu queria que você comentasse exatamente essa situação que a gente vive de um presidente da República hoje tão amado e exaltado, mesmo sendo um capitão expulso do exército, enfrentando uma pandemia de costas para ela. É somente o negacionismo, é incapacidade mesmo do presidente da República, incompetência, ou é um problema, não sei, de repente um problema emocional para enfrentar a realidade objetiva, que é uma realidade muito dura, e a gente vê isso nos relatos de médicos, de amigos que a gente conhece pelas redes sociais, publicamente, quando eles desabafam, ou então eles conversam conosco pelo WhatsApp, ou através do Messenger, pelo Facebook, enfim, desabafando sobre isso. Eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito desse esquecimento da realidade objetiva para poder a gente se entregar, e hoje eu estou adorando essa palavra, a esses terraplanismos, enfim, a essas realidades de ocasião, que de realidade não tem nada, é mais ficção, mas o que é que justifica isso? Nós temos um governo oportunista que se apoiou em uma pandemia para colocar o seu projeto necropolítico em voga com um pouco mais de rapidez. Talvez sem a pandemia nós pudéssemos estar vendo a morte sendo implantada como política pública de maneira mais moderada. Talvez levasse mais tempo para que os 100 mil de Bolsonaro, lembra que ele falou de 100 mil ainda na campanha? Os 100 mil fossem alcançados. A pandemia, ela caiu como uma luva nos projetos de Bolsonaro. Lembrem
da assessora de Guedes, quando ela declarou que com a morte de idosos haveria um alívio no setor previdenciário. Então, nós precisamos superar a etapa ufanista e entender que Paulo Guedes, Bolsonaro e o sistema financeiro, eles não têm alma, eles são intenções, eles são objetividade, e a pandemia, ela de fato ajudou Bolsonaro a realizar o seu intento. Já existem setores da sociedade brasileira que, no meio termo destes meses de isolamento, não isolamento, pandemia, mortes, contágios, eles já conseguem dizer que está havendo um genocídio da classe operária. Por quê? Porque a classe operária não consegue sustentar a vida em um isolamento social. Ela está saindo de casa, ela está dirigindo ônibus, ela está guiando trens, metrôs, ela está usando estes transportes públicos, ela está se locomovendo nos centros urbanos, ela está se contaminando, ela está contaminando seus familiares e ela também está enfrentando todas as situações da pandemia nos hospitais públicos do Brasil inteiro. Então, o Rio de Janeiro tem mostrado que, mesmo tendo apresentado um potencial mais elevado de contágio na área nobre, o potencial de letalidade ele se amplifica nas comunidades. Então, já existem estudos no Brasil que apontam para um genocídio da classe trabalhadora com o coronavírus. Você perceba, e os outros serão preservados. Você perceba, Odilon, como o projeto de destruição do pobre, que as propostas de Bolsonaro já traziam desde os palanques, ele foi antecipado, ele foi colocado de maneira muito rápida em voga, com resultados imediatos. Então, nós temos sim o desafogo da Previdência através da morte massiva de idosos que poderiam ainda viver 5 anos, 10 anos, 15 anos e estão morrendo mais cedo por conta do coronavírus. Nós temos um genocídio dos povos originários, que também é outro foco de ódio de Jair Bolsonaro, de olho nas terras indígenas. Nós temos um genocídio dos quilombolas, porque eles estão sem assistência nas suas comunidades. Nós temos um genocídio dentro das prisões do país, é um desafogo da população carcerária via morte, e nós temos um genocídio da população trabalhadora, do proletariado, por conta das próprias condições de sobrevivência que exigem a exposição. E Jair, nadando na sua onda de sorte, fez todo tipo de incentivo para que a população não se protegesse. Desde a condenação do uso de máscaras, as aparições públicas aglomerando onde quer que fosse, mostrando que não era nenhum tipo de perigo estar junto, estar próximo, Exatamente. juntar multidões, incentivando o povo a buscar a morte. Nós também temos o investimento errado do dinheiro público numa quantidade grande de cloroquina, e nós também temos o azar de estarmos numa pandemia em um momento em que as universidades estão sofrendo os cortes, em que a ciência foi jogada nas valas da pós-modernidade, onde a sua firmeza e a sua necessidade virou dúvida, virou questionamento. Olha, neste pandemônio da pandemia, somente o projeto de Jair Bolsonaro sai vencedor. Isto é necropolítica, é política da morte. Lá, antes da eleição, nós não sabíamos que a pandemia iria chegar. Jair eleito, nós também não sabíamos que a pandemia iria chegar, mas já sabíamos que haveria mais morte.
E olha, algumas boas notícias que circulam pelas redes a respeito da pandemia são de que lá no Rio Grande do Sul já existem ônibus que estão sendo adaptados para poder prevenir o contágio por coronavírus. Inclusive esse ônibus já fez a sua primeira viagem lá no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, as empresas, pelo menos alguns setores, já vão encontrando as suas saídas, as suas alternativas para poder lidar com a pandemia. Esse ônibus foi produzido pela empresa Marco Polo. E lá no Paraná, mesmo com muitas críticas nas redes sociais, nós vamos falar disso já já, o Paraná fez um acordo com a Rússia em torno da vacina para o coronavírus. Por que a vacina chamada de Sputnik V, a primeira registrada contra um novo coronavírus no mundo? Essa vacina vem sendo considerada muito controversa porque existem dúvidas em relação à testagem dela, etc, etc. Inclusive a Organização Mundial de Saúde ela não recomenda o uso dessa vacina. Agora, vejam que interessante, nas redes sociais há uma crítica ostensiva ao governador Ratinho Júnior, que é um governador bolsonarista, um governador absolutamente afinado com as ideias do governo Jair Bolsonaro, mas em muitas situações o governador Ratinho Júnior ele tem agido de maneira muito sensata. Sabendo que o Paraná é um foco muito grande do conservadorismo brasileiro e é lá onde está a famosa República de Curitiba, com todas as suas desgraças que trouxeram ao Brasil. Porém, a decisão do governador de fazer com que houvesse essa parceria com a Rússia gerou muitas críticas nas redes sociais ao governador, porque a Rússia é encarada como um país comunista, está fora dos gostos, digamos assim, dos gostos americanos. Ora, cara pálidas do nosso Brasil. A China e os Estados Unidos, eles estão brigando pela soberania econômica no mundo. A guerra é tecnológica, em torno da tecnologia que será usada, enfim, em torno do país que vai sediar a ponta da tecnologia no mundo. E existem parcerias muito grandes entre a China e os Estados Unidos. Empresários chineses investem nos Estados Unidos e empresários americanos investem na China. Existe uma eventualidade do presidente Donald Trump que defende, enfim, o seu quinhão. Ele defende que os americanos continuem na ponta de todas as situações do mundo. E isso não vem mais acontecendo. A China já vem tomando conta do seu espaço. E aí a China diz que é comunista, porque também está aliada à Rússia, e o presidente Putin é chamado de comunista. Porém, é uma situação objetiva. Se um país dito comunista, segundo os bolsonaristas, produz uma vacina que pode ajudar a poder combater ou a prevenir o coronavírus, qual é o problema, então, de se começar uma fase de testes em relação a essa vacina? Aliás, o protocolo de intenções que foi assinado entre o governo do Paraná, eles chamam de memorando de entendimento entre o governo do Paraná e a Rússia, prevê que, primeiro, isso tem que passar pela aprovação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois se fará um teste numa pequena parcela da população. Quer dizer, tudo isso, Ana Cláudia, absolutamente controlado pela ciência. São pontos que podem ser levados em conta. Porém, Odilon, como você falou, é uma coisa que vem sendo debatido de maneira bastante polêmica. Inclusive, existem estudiosos da área que também levam em conta o tempo de experimento da vacina, e existem aqueles que colocam o Brasil como uma cobaia da cloroquina, uma cobaia da ivermectina e agora uma cobaia da vacina. São questões que não podem ser desconsideradas, que realmente precisa desse cuidado, a Anvisa precisa atuar.
é preciso ter também a paciência de esperar os efeitos. Mesmo a ciência, ela pede o seu tempo. Talvez o afã de fazer o capitalismo voltar a funcionar a todo vapor, o afã do retorno à normalidade, e é a normalidade capitalista, porque quando se fala em normal, o normal é sair para consumir, é sair para trabalhar, para gerar lucro. Este normal que permeia o imaginário brasileiro, ele é todo voltado para o mundo econômico, é o normal do lucro, como se ele fosse nosso, é o normal do trabalho, é o normal do consumo, como se a riqueza viesse para nós. O normal da vida, este está diminuído diante do afã do normal consumista. Assim sendo, é válido que observemos cuidadosamente todos os ângulos desta realidade. A vacina é uma busca, existe uma pressa, mas em nome desta pressa, talvez não se deva arriscar tudo, porque é aquela velha história da sabedoria, que prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Olha, nós temos ainda alguns minutos, acho que 4 minutos antes de encerrar o nosso programa, mas eu queria colocar mais uma vez o episódio de racismo no Brasil. A gente vira e mexe, a gente fala desse assunto aqui, inclusive a gente fez um programa inteiro, quase inteiro, a respeito de casos de racismo, e essa situação que vem novamente de Curitiba enfim, mostra a condição de horror que nós vivemos ainda no nosso país. A juíza Inês Marchalek Zarpelon, da primeira vara criminal de Curitiba, mencionou a raça de um réu em uma sentença que condena 7 pessoas por organização criminosa. Segundo o documento, o grupo fazia assaltos e roubava aparelhos celulares de vítimas nas praças Carlos Gomes, Rui Barbosa e Tiradentes, no centro de Curitiba. O trecho da sentença: seguramente integrante do clube criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta, os delitos e seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população. E por aí vai. Faz lembrar de uma charge do século XIX que dizia o seguinte: no Brasil, rouba pouco quem é ladrão e rouba muito quem é barão. É lamentável ver estas páginas de Nina Rodrigues voltando com tanta força, porque quem é das ciências sociais vai saber que Nina Rodrigues foi um expoente, né? Nina Rodrigues, Oliveira Viana são exponentes dessa supremacia da raça. Então, e Lombroso, que fez nome fazendo essa associação entre raça e crime ao povo negro, ao povo preto. É lamentável ver que o estado do Paraná ele tem se tornado, na história desse momento presente, o foco da eugenia, o foco mesmo da xenofobia, o foco do racismo. É preciso muita história, mas história verdadeira, história na base da fé e da ciência, sem terraplanismo. Exatamente. Para que os nossos irmãos brasileiros paranaenses, eles voltem à realidade, eles voltem ao chão do século XXI, porque é inadmissível este retrocesso secular, inclusive virando registro histórico em sentença de juiz. A Lava Jato já proporcionou ao país que os preconceitos paranaenses e curitibanos, eles ecoassem por muitos canais e de muitas formas. Claro que não é todo mundo. Nas redes sociais, por exemplo, eu tenho muitos amigos de Curitiba, eu tenho muitos amigos paranaenses e que não coadunam com estes discursos, mas o que é mesmo muito lamentável é ver uma instituição de tanto peso histórico como o judiciário sendo expondo esta mazela histórica que é mais que racismo, é um crime
contra a noção de ser humano, que lá no Iluminismo nós tivemos toda uma discussão, Odilon, sobre direitos humanos, e direitos humanos é algo que o século XXI, através destas instituições, está sendo jogado debaixo do tapete, gente, jogado na lata do lixo. Direitos humanos é algo a ser resgatado, fortalecido e aprimorado, porque são noções antigas que precisam ganhar novos acabamentos, não este retrocesso secular. Nosso total repúdio a esta história que já entrou, né? Já entrou para o registro, já está marcada, mas é um lamento ver o judiciário mais uma vez protagonizando uma cena deste teor. E olha, encerrando com essas palavras de Ana Cláudia Laurindo, nós agradecemos a sua audiência, pedindo para que você curta e compartilhe nas suas redes sociais o conteúdo não só do programa Dois Pontos, mas de toda a programação da Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br e